Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse é um vídeo super especial para falar sobre a série Senchal Capamã. Vamos falar sobre esses últimos trailers que já rolaram por aí, que estão eletrizantes. Eu tô super animada, fiz toda uma análise para que a gente possa, de alguma forma, tentar montar esse quebra-cabeça. Porque o que a gente percebe? Que são jogados ali algumas cenas, às vezes a narração tá um pouquinho fora do contexto. Então, juntinhos aqui nesse bate-papo, tentando analisar cena por cena desse último fragmento, vamos tentar entender o que poderá vir nesse próximo episódio, que a gente tem sim muita esperança, quem sabe, de rolar um super beijo poético na chuva. Mas antes de falar sobre tudo isso detalhadamente, fiz até anotações aqui no papel para que nada faltasse e a gente pudesse construir, meio que costurar junto, porque eu peço a ajuda de vocês nessa análise, porque quanto mais pessoas, olharem para a mesma coisa, a gente consegue ter outras percepções e dessa forma ir costurando melhor as ideias. Certo? Mas antes disso, eu vou pedir para você aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixou seu like, então meu muito obrigada. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Eu sempre coloco fotos e vídeos especiais das nossas séries favoritas. Mas bora então seguir em frente, eu tô super animada para a gente começar essa análise. Mas antes de falar sobre esse segundo fragmento, é importante falar do primeiro. O primeiro tem uma carga emocional muito forte, porque eu acho que pela primeira vez a gente vê realmente o Sarkhan muito abalado, muito debilitado emocionalmente. A gente consegue ver ele em cenas bastante tenso, apreensivo, preocupado, sabendo que realmente deve ter perdido a Eda. Então a gente vê ele recorrer ao amigo, à mãe. A cena que ele fala com a mãe é uma cena bem forte, bem intensa, porque ela mostra para ele o vídeo. E ali a gente vê toda a emoção dele e o que deve estar passando na cabecinha dele, né? De ter perdido uma grande mulher que é capaz até de se conectar com a mãe, que ele mesmo não conseguia fazer toda aquela conexão de ela conseguir vencer um trauma tão difícil. Porque ela ter dado o primeiro passo já foi algo muito significativo e muito importante. Então é uma cena muito importante que deve ser bastante valorizada. Mas vamos para o segundo fragmento, porque o primeiro realmente mostra mais ele pensativo depois de tudo, e como eu falei, mostrando todo o abalo emocional. E no segundo tem cenas bem importantes, bem eletrizantes, porque a gente percebe que ele realmente vai atrás dela, em busca de tentar de alguma forma corrigir o seu próprio erro. Então ele consegue pedir perdão. E se a gente parar para pensar na personalidade do Sarkhan, também já é um grande avanço ele, aceitar os seus próprios erros. Ele que tem essa dificuldade extrema. Mas ele vai ter, claro, muita dificuldade ainda, porque estamos falando de Eda, uma personagem forte, que também não vai deixar as coisas serem resolvidas assim tão fáceis também depois de tudo que ela passou, porque foi difícil para a menina aquele episódio passado. Ela foi brilhante, mas ela precisou comprovar, que ela não era culpada sobre algo que ela realmente não fez, tá? Mas vamos então passo a passo. Anotei aqui, como eu digo, para não perder nada. Então, no primeiro momento, a gente vê o Sarkhan indo atrás da Eda lá na floricultura, uma cena muito bonita, onde a gente vê ela cuidando ali das flores, E logo depois a gente vê o Sarkhan indo atrás dela, pedindo que ela escute ele, e ela diz que não vai escutar. Como isso acontece várias vezes, essa dificuldade dos dois de diálogo, essa disputa de poder, que os dois têm tanto. Aí vai cortar para uma outra imagem, uma outra cena, que não parece ter conexão com a narração. Isso é muito importante, porque o que a gente percebe nesses fragmentos? Realmente que muitas vezes o áudio não tá no mesmo contexto da cena. Então aí quando a gente vai ver realmente a série, a gente vê aquela cena que não tinha aquele áudio, que é jogado de uma outra cena realmente para nos confundir. Na verdade, são grandes fragmentos, espalhados para rolar toda essa confusão, tá? Então é realmente isso que acontece. A gente vê, na verdade, ali uma narração e aparece uma outra cena logo depois.
porque depois, a próxima cena é como se adiantasse um pouquinho, até mesmo essa mesma sequência, só que mais pra frente, porque a Eda já não tá mais ali sentada, né? Então, como eu digo, já vaza o áudio da cena seguinte, que eles ali meio que discutindo, onde ela diz que não vai entrar no carro com ele, né? Que vai chamar um táxi. E aí depois, gente, vem a cena do bilhete, né? Que é uma cena interessante quando ela recebe aquelas flores, né? E recebe aquele bilhete bem fofo do Sarkhan. A gente tem que perceber que ali ela também tá com uma roupa diferente, ela tá com um terninho. Então não é uma cena sequente, não é talvez no mesmo dia até que ele vai atrás dela. E então eu não sei exatamente quando ele manda as flores para ela. Se é bem no início, se ele primeiro tenta ir lá falar com ela e não dá certo, e depois manda as flores de novo, se ele vai pisar na bola de novo. Então, essas questões da roupa é bom a gente analisar para tentar fechar as sequências, tá? E depois da cena do bilhete, volta novamente na questão assim de cronologia, que a gente vê que ela tá com a mesma roupa, para aquele embate que eles estão ali, entra no carro, não entra no carro, toda aquela questão. E aí tem uma cena bem legal, bem importante, porque é uma referência da própria série, que é quando ele vai algemar ela, né? Então a gente percebe que ela tá ali com a mesma roupa daquele primeira cena que aparece ele indo atrás dela na floricultura. E a gente vê ele usando a mesma artimanha que a Eda usou lá no primeiro episódio, e ele vai algemar ela para ela ter que andar com ele também. Achei uma cena bem legal, bem importante. Como eu disse, trouxe referências da mesma série. E é uma cena que a gente gostou muito, né? Foi uma cena descontraída e é legal ver, né, o Sarkhan usando, né, essas artimanhas que a própria Eda ensinou para ele. Ali eles voltam num loop, né, pro começo novamente de tudo, né. Depois vai pra cena do noivo ali da Celine, tadinho, né, que tenta de alguma forma abrir o coração para ela, né, falar que realmente a ama, mas que não sente que é na mesma medida, que ele consegue perceber, né, a forma como ela olha pro Sarkhan, o jeito que ela fala do Sarkhan constantemente. Então ele meio que pressiona ela ali para ver o que ela fala, tá? E logo depois vem aquela parte que a gente fica bem preocupada, que é a parte onde a Celine tá conversando com a mãe do Sarkhan. E ali, né, gente, ela meio que diz pra mãe do Sarkhan que agora é mais sério e que acho que estamos saindo. E aí fica aquele ponto de interrogação, né? Quando ela diz que dessa vez é um pouco mais sério. O que é um pouco mais sério? Com quem é um pouco mais sério? Acho que estamos saindo. A nossa cabeça vai para o Sarkhan porque, teoricamente, ela não teria o porquê dizer que agora era mais sério com o noivo e que agora estamos saindo, porque ela já tá saindo com o noivo dela. Mas, como eu digo, os contextos às vezes é diferente, pode ser uma outra situação, só para que a gente fique realmente com essas várias dúvidas que vem na nossa cabeça, né? E achando que realmente aquele beijo provavelmente não vai acontecer. Mas tudo indica que ela estava falando do Sarkhan. E pode ser na cabeça dela também, que ela acha que agora as coisas estão mais sérias e na verdade não estão, né? E aí vem aquela cena eletrizante que quando eu assisti, eu corri para postar um vídeo para vocês, porque eu realmente estava também eufórica com a cena da chuva, porque eu só tinha visto o pedacinho. E quando eu vi aquela cena, pessoal, eu confesso para vocês que não dava para ver bem as imagens. Não estavam tão nítidas na primeira que eu vi, eu fiquei, eu acho que isso é uma montagem, acho que é uma cena, talvez, da atriz em uma outra série, fizeram uma montagem ali. Aí depois eu vi vários portais, né, postando a mesma cena, então eu corri aqui para passar para vocês toda a emoção, porque realmente eu fiquei sem fôlego. O que foi aquele puxão desse homem, né, olhando firme para aquela mulher. Pessoal, de verdade, se não rolar o beijo, eu acho um desperdício de cena. Porque seria um beijo extremamente poético, delicado, sabe? Que encaixaria muito bem na cena. E falando de séries turcas, não precisava ser um beijo escandaloso, porque toda a cena em si já vai gerar uma intensidade, sabe? Então é um momento bem propício. Aí o pessoal tá dizendo, é muito cedo. Eu acho que eu tive sorte, porque a maioria das séries que eu já assisti turca, os beijos rolam no oitavo, no nono episódio. É um beijo que às vezes é meio que roubado. Não significa que por causa desse beijo eles vão ficar junto e tá tudo resolvido. Porque pode ser que role o beijo e a Eda fique impactada, assustada
e corra, sabe? E fique algo ainda meio estranho entre eles. Não significa que tudo vai ser resolvido por causa desse beijo se acontecer. Então eu acho que pode vir, eu acho, como eu falei, que, nossa, é uma cena muito propícia para que esse beijo possa acontecer, né? Então nos tira o fôlego, já disse isso. Aí depois vem um áudio, né? Que a gente vê que é de outra cena, que a gente escuta a voz dele, você veio, e ela diz, eu vim. E ele pergunta, então o nosso contrato continua, e a gente fica super desanimado com esse papo do contrato. Mas aí é que tá a questão, em que momento é isso? É antes desse momento da chuva? É depois? Isso faz total diferença. Porque se for antes, né, que eles estavam conversando sobre isso... Bom, depois eu falo da teoria louca da minha cabeça, que pode não ser verdade, mas como eu falei, a ideia é essa, a gente tentar construir tudo junto. Aí, como eu digo, ele vem novamente nessa defensiva, né? O pessoal com muita raiva dele. Mas eu acho que ele tá muito inseguro também em relação à Eda, porque a Eda também não demonstra sentimento. Não que eu esteja contra a Eda, ela está super certa, eu já falei isso várias vezes e já foi super estúpido, grosseiro. Como é que ela vai falar, né? Abrir o coração se ele também não demonstra absolutamente nada, né? E ainda por cima é muito agressivo. Fica muito difícil para a menina realmente demonstrar qualquer coisa para ele. Né? Então, ele tem que ser realmente primeiro, na minha opinião, a fazer essa declaração, mas ele tá com medo. A verdade é essa, ele está inseguro. Então, às vezes ele usa o contrato, gente, como um mecanismo ali de defesa, né? Falando para ela sobre o contrato, para tentar perceber como ela vai agir quando fala sobre isso. Porque a Eda já falou várias vezes para ele que tá louca que esse contrato acabe, para ela ter a vida dela, a liberdade dela. Então, ele fica indignado, na verdade, quando ela responde assim. Então ele tenta sempre falar do contrato para ver até se irrita ela, né? E talvez deixar essa situação assim de desconforto, né? Falando que talvez o contrato possa ser resolvido mais rápido, dependendo da posição da Celina. E a gente entra novamente, né? Nessa história do Sarkhan se defendendo, né? Então tem muita coisa para acontecer. Bom, aí tem aquele final, digamos, ali da cena, né? Que eu já ia me esquecendo, que é bem bombástico, digamos assim, porque depois de vir essa questão aí do contrato, aparece a Celine com o noivo, né, dizendo que tomou uma decisão. Mas aí todo mundo fica, então agora ela vai... Eu acho que essa decisão da Celine talvez não seja em relação ao Sarkhan, porque é muito estranho ela tomar uma decisão com um noivo, por exemplo. Eu escolhi você, ou sei lá, qualquer outra coisa com o noivo do lado, né, de bobo, dentro daquela situação. Então pode ser um outro contexto essa decisão, ou realmente pode ser uma decisão de alguns problemas que tá tendo na empresa que ela tomou e que ela tá defendendo o noivo. Não dá para saber exatamente o que é, mas eu acho que não é sobre o Sarkhan. Pode ser uma decisão sobre o próprio noivado para ele estar ali, mas ele não estaria, eu acho, sabe? Até pela personalidade que ele demonstra ter, para dizer assim, nós terminamos, sabe? Ele nem gosta muito do Sarkhan, então acho que ele não ia se botar nessa posição, né? Não sei. Pra mim, gente, a cena da chuva é a cena final. Por isso que eu não sei se a historinha do bilhete ali é uma cena que acontece bem no início e a Eda vai encontrar ele, tá? E aí eles começam a ter talvez mais problemas, e aí depois ele vai atrás talvez dela na floricultura. Talvez isso seja mais pro final. O que eu acho que pode vir a acontecer... A Eda dá pra ver naquela cena da chuva, que é super romântica, tudo bem, mas que ela tá super indignada, que ela já tá por aqui. E pode ser por essa historinha do contrato e outras coisas que ela começa a perceber. Porque o que acontece? Ela já sente, né, uma atração por ele, ela já percebeu isso, ela é uma mulher inteligente e ela não quer sofrer. Então, se ela começar a perceber nesse episódio muitas cenas onde ela se coloca numa posição, onde ela vai se machucar, onde ela pode estar sendo humilhada ainda por outras pessoas, ela vai explodir. E pode ser que isso aconteça, né? Porque ela diz, o que você quer de mim? Tipo, ela já tá por aqui, tipo, ela já tá fazendo tudo, o cara não fala nada, né? E aí talvez ela explodiu para que ele tomasse uma atitude. E eu digo para vocês que eu acho que é a grande oportunidade do Sarkhan, realmente talvez, não digo a única, né? Porque a série é longa, mas
o momento assim crucial que ele tem a chance de realmente se declarar para ela e falar alguma coisa, já que deu todo aquele embate ali, como eu digo, naquele momento perfeito e poético para rolar um beijo, para ele falar alguma coisa que não seja o contrato, né? E eu acho que ele não vai falar isso porque a cena é muito intensa. Então, como eu falei, pode rolar um beijo, pode ser que ela fique estranha depois desse beijo, a gente não sabe muito bem da sequência. Os dois ali, um de frente pro outro, pode ser depois do beijo, que ela tá ainda achando muito esquisito, e aí, como ele talvez não veja nela uma questão recíproca depois do beijo, ele se sinta inseguro e fale sobre o contrato, porque ele pode ter se sentido rejeitado. Muita coisa pode ser. Quero saber de vocês o que vocês pensam, o que vocês esperam desse próximo episódio, que tudo indica que vai ser assim mega eletrizante. Então gravei esse vídeo com muito carinho, né? Aqui mesmo no horário que eu tinha gente na correria, então é um vídeo praticamente sem corte, sem edição, super espontâneo, super verdadeiro, para falar com vocês com a maior transparência, né? Fazendo essa análise aqui, tentando colocar cena por cena. Espero ter feito direitinho, porque lendo as anotações já me perdi um pouco com a minha própria escrita aqui, mas eu sei que vocês podem também me ajudar para que a gente trabalhe assim coletivamente e descubra mais ou menos o que pode vir a acontecer. E se você chegou até a altura desse vídeo e não deixou um like, eu vou pedir para você, gentilmente, aquele like super especial, que dessa forma você contribui e muito para o meu trabalho. Então, um beijo grande no seu coração e até breve. Tchau!